Eu acredito que a realidade do discernimento vai permear todo esse nosso encontro. E a gente vai percebendo cada vez mais a importância e a necessidade da gente viver bem esse carisma. Por que é tão importante assim? Bom, tem 18 anos que eu estou atuando ativamente dentro da igreja. E destes 18 anos, 13 são dentro da Canção Nova. Então, nesse ministério de estarmos dedicando a nossa vida às pessoas, à evangelização, à escuta, à oração, a gente acaba acumulando alguma experiência. E eu guardei 2 experiências que eu achei muito interessante para contar para você agora à tarde. Uma delas aconteceu quando nós morávamos no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro de 95 a 96. O ano de 95 e de 96 eu morei lá. Ali no Engenho de Dentro, onde nós tínhamos uma casa da Canção Nova. Agora a casa da Canção Nova é em outro lugar, mas a missão no Rio continua ativa. Eu achei muito interessante o que um dia aconteceu. Nós morávamos no 4º andar e eu vi chegando 2 mulheres. Uma vinha trazendo a outra. Precisou de ajuda, porque era no 4º andar, não tinha elevador. Com muito custo elas chegaram lá. E nós fomos para a capela, e aquela irmã começou a contar a situação da outra. Ela dizia: olha, Márcio, a minha irmã já há algum tempo não caminha, não anda mais. E nós fomos ao médico, nós fizemos todos os exames, não se encontra nenhum motivo para que ela não ande. Mas o fato é que as pernas dela estão travadas, ela está entrevada, não anda mais. Isso já tem algum tempo. E a gente pensou que pudesse ser alguma coisa na cabeça dela. A gente buscou ajuda, mas infelizmente não tem nada que resolva a situação dela. Ela contou: um dia nós fomos à missa, participando da missa. No momento em que minha irmã recebeu a comunhão, ela teve uma crise. E nesta crise ela caiu no chão. E ela segurava a boca. E depois ela me contava que ela teve que fazer um esforço enorme para não cuspir a hóstia que estava dentro da boca dela. Eu, escutando aquilo, ela disse que quando o padre se aproximou para poder tentar ajudar, ela avançou contra o padre e o agrediu fisicamente e com muita força. Então o padre quer ver qualquer pessoa na paróquia dele, menos ela. Disse que não passe perto dele com ela, porque ela bateu nele, bateu forte. Já rezaram pela minha irmã, mas ela melhorou um pouco, mas as situações continuaram. E nós a trouxemos aqui para ver se alguma coisa pode ser feita em favor dela. E eu via que naquelas palavras estava uma situação assim muitíssimo delicada, porque ela já tinha apresentado um quadro no qual a irmã dela já tinha passado por oração, houve melhora, mas o fato é que não se resolveu o problema. Ela tinha buscado ajuda psicológica, mas os problemas continuavam. E eu pensava comigo, nesta hora a gente se encontra entre a cruz e a espada. Porque se nós rezamos por esta jovem e ela sai daqui da mesma forma como chegou, é bem provável que a gente vai escutar alguma coisa do tipo: a gente vem buscar ajuda, mas infelizmente essa ajuda não vem, não chega. A gente vai ter que recorrer a outros lugares, e se não fala, insinua, e se não insinua, pensa, porque infelizmente nós não encontramos aqui uma solução para o problema dela. E se por um outro lado a gente faz a oração e a irmã dela melhora, isso já tinha acontecido antes. Então a dúvida ficava até para a gente que estava ali para rezar por aquela menina. Nessa época eu era seminarista, a gente estudava um pouco de latim. Aí eu guardei dentro do meu coração uma ideia que eu tive. Começamos a oração e no meio da oração essa moça, ela teve uma manifestação.
E quando aconteceu essa manifestação, eu pensei comigo, se isso é simplesmente da cabeça dela, provavelmente ela não vai me responder as questões que eu lhe vou propor. E eu sabia algumas perguntinhas decoradas ali em latim, e fiz as perguntas para ela. Alguns de nós aqui, até pegamos, não é? No passado, missa em latim, algumas orações na igreja em latim, mas o pessoal da minha idade para baixo já não pegou. Não se ensina mais latim nas nossas escolas. A gente não sabe uma palavra sequer. Se quem estuda já tem dificuldade com esta língua e não conhece, quem é mais simples, quem é mais jovem, quem não teve oportunidade de estar num curso acadêmico que exige essa língua, é que não vai saber mesmo. Era o caso daquela menina. Para cada pergunta que eu fiz, eu obtive uma resposta. Então, para mim, eu tinha uma certeza, isso não é um problema de caráter psicológico. Esse problema é um problema espiritual. Eu cheguei ao meu discernimento e começamos uma oração de batalha. A uma certa altura da oração, nós vimos que esta jovem recebeu a libertação. Aquele espírito que a oprimia, a deixou. E nós pudemos evangelizá-la. Nós pudemos falar de Jesus para ela. Anunciar que o amor estava presente ali e que queria envolver a vida dela, que queria transformá-la, que queria libertá-la de tudo aquilo que a escravizava, que a tornava triste, que a fazia infeliz. E diante desta possibilidade ela se alegrou. E houve um momento que nós perguntamos para ela, mas você quer se comprometer com este Deus? E ela responde, se este Deus me propõe uma vida assim, eu quero. Então podemos rezar por você e pedir que Deus encha você com o seu Espírito Santo? E ela dizia, eu quero receber este Espírito Santo. Quando nós mal começamos a oração, ela, por ela mesma, prorrompeu numa oração em línguas. Foi um momento magnífico. Nós continuamos a oração pela cura interior, e eu já estava concluindo a oração, quando dentro de mim, uma vozinha me cutucava, e dizia assim, mas você não vai rezar pela cura dela? Para que ela possa sair daqui, totalmente de pé, não só no seu coração, mas também no seu corpo? E naquele momento, ter escutado isso para mim foi uma das coisas mais duras, porque a tentação de terminar a oração por ali era grande. Tinha sido um momento tão bom, aquela jovem tinha tido um encontro pessoal com Jesus, eu vi, eu percebi que era sincero, que o compromisso dela era real, eu percebia as curas que Deus foi realizando no coração dela. Eu vi que no momento em que nós pedimos esta graça do Espírito Santo sobre ela, ela alargou as portas do coração e recebeu de verdade uma efusão do Espírito Santo, e continuou as manifestações dessa presença de Deus na vida dela através da oração em línguas. Eu não queria estragar tudo dizendo para aquela menina, olha, levanta, e ela não se levantando. Então, ao mesmo tempo que eu escutava, eu dizia para Deus no meu coração, não, Senhor, eu não vou dizer isso para ela, porque e se eu digo, e essa pessoa continua na mesma condição que está? Nós colocamos por terra tudo que foi construído até agora. É muito melhor, é muito mais seguro que ela volte para casa assim, mais cheia de Deus. Só que dentro da gente, a gente também trava um combate, e aquele desejo de proclamar aquela cura, e aquela certeza de que o que Deus estava mostrando já estava realizado, foi crescendo a um tal ponto, que quando eu menos esperava, eu tinha dito. Olhei para ela e pude dizer, falei, olha, este Senhor que veio te visitar e que te trouxe aqui, é o mesmo que cura você. Você chegou aqui arrastada, mas você vai sair daqui andando. Levanta. Quando eu disse levanta, ela me olhou assustada, mas imediatamente se levantou. Quando ela se levantou,
Quem caiu sentada foi a irmã dela, que não esperava que isso fosse acontecer. E eu pergunto a você, quero que você pense comigo, como será que a família desta moça a recebeu de volta em casa? Uma pessoa que saiu carregada no colo, que já não caminhava mais, que tinha buscado ajuda de todas as formas possíveis, agora não só voltava andando, mas voltava feliz. Tinha tido uma experiência de amor. Diga para mim se esta família vai estar mais ou não vai estar mais aberta a uma evangelização, a um anúncio do amor de Deus. O que é que você acha? É claro que vai. Estes sinais se põem em função da evangelização, porque é a palavra de Deus que nos cura, que nos salva, que nos transforma, que nos liberta. E estes sinais, gente, porque isso são sinais. Às vezes as pessoas se prendem em detalhes que não são tão importantes. Às vezes a pessoa quer provar em minúcias que o que aconteceu ali foi um milagre ou não foi. Isso é o menos importante. O que é mais importante nesta situação? Foi um sinal da manifestação misericordiosa do amor de Deus. Deus se preocupou com ela, Deus a envolveu, Deus a levantou. E disso a irmã dela foi testemunha, a mãe dela foi testemunha, a família dela testemunhou. O coração destas pessoas se abrem, porque percebem, Deus se preocupa conosco a tal ponto de vir em nosso auxílio. Se nos falta discernimento, nós paramos nos limites da carne. E talvez esta moça até o dia de hoje estivesse sem andar. E agora sim com comprometimentos físicos. Porque se não anda, as pernas vão atrofiar. Já são 11 anos. Esta oração fez a diferença na vida daquela menina, daquela mulher. Porque naquele momento Deus interveio na vida dela. Tudo partiu de um discernimento, de perceber qual era o espírito que estava presente naquela enfermidade. A outra situação interessante que eu quis contar para você, aconteceu não muito longe daqui, numa cidade a uns 30 quilômetros, mais ou menos isso, talvez até um pouco menos, chamada Queluz, aqui no Vale do Paraíba. Eu tinha, na minha vida inteira, atendido apenas a um caso de libertação. Antes de eu contar a história, vale a pena fazer um esclarecimento. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas poxa, hoje de manhã o padre José Augusto, ele dizia que estas coisas são raras. Raramente pega alguém, que esse problema da possessão é uma coisa que não acontece muito. É que existem graus de alienação. A possessão é o último deles. Tem um grau chamado tentação. Quem é que padece desse grau de alienação? Quem? Todos nós. Tem um outro grau de alienação chamado obsessão. Que a pessoa ela fica obcecada com uma ideia. Muitas vezes uma obsessão ela tem a sua causa numa opressão maligna. A pessoa ela fica imbuída de uma certa ideia, como por exemplo uma ideia de suicídio. E aonde ela vai, o que passa pela cabeça dela é que ela tem que se matar, ou então uma obsessão por prostituição, ou uma obsessão por roubo. Há origens nessas obsessões que são de caráter diabólico. Um outro grau de alienação é o que o pessoal chama propriamente dito de opressão. E na opressão já há manifestações físicas. Não é uma possessão, mas numa opressão, uma opressão profunda, já há manifestações físicas. E este caso que eu vou lhe contar era de uma opressão profunda. Eu acordei às 4:30 da manhã, coisa rara para mim, porque eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, tenho um sono pesadíssimo, as minhas noites são sempre bem dormidas, eu sempre acho que dormi pouco, mas são muito bem dormidas. Depois que eu dormir, podem entrar na casa, roubar o que tiver de roubar, é capaz de carregarem um colchão junto comigo e eu não acordar. Meu sono é pesado, pesado mesmo. E tem dificuldades ainda hoje de acordar cedo, tem que acordar.
paciência, mas tenho dificuldades. Então, acordar às 4:30 da manhã não era uma coisa normal para mim. E viro para a cama, na cama para um lado e viro para o outro, e olho no relógio, 4:30, daqui a pouco são 5 horas, daqui a pouco está na hora de levantar, estou perdendo hora de sono, comecei a ficar angustiado. Vou ficar cansado o dia inteiro. E dentro de mim, sem entender aquilo, eu me perguntava, o que é que está acontecendo? E para essa pergunta eu tive uma resposta. Eu percebi que Deus estava me acordando para rezar. Você pensa que eu fiquei feliz? Eu não fiquei nem um pouco contente com aquilo. Continuei a minha luta ali, dizendo para mim mesmo e para Deus, eu falei, meu Deus, tenho o dia inteiro para rezar, porque era o meu noviciado. O noviciado da gente, era o que a gente mais fazia, era rezar. A gente começava o nosso dia com a missa, às 7 horas da manhã, depois nós tínhamos o café, do café a gente ia para a oração comunitária, onde rezávamos todos juntos, depois a gente ia ter um momento de estudo da palavra. Quando terminava o estudo da palavra, a gente tinha um momentozinho livre, às vezes de faxina, 12:00 nós nos reuníamos para rezar novamente. Depois deste momento de oração ao 12:00, o nosso dia de oração se estendia, porque o Santíssimo ficava exposto, cada um tirava entre meia hora a 1 hora de adoração. 3 da tarde nós rezávamos novamente, não é? Nós tínhamos ali o momento da misericórdia. 6 horas nós rezávamos o terço juntos. Então era um dia cheio de oração. Não tinha por que acordar às 4:30 da manhã para rezar. Mas para não ficar com a consciência pesada, eu levantei, tomei o meu banho, subi para uma gruta que nós temos nessa nossa casa de evangelização lá em Queluz, chamada Casa de Maria, e ali eu rezei. Fui levado por Deus, pela inspiração, a fazer uma oração de renúncia, uma oração de libertação, uma entrega daquele dia. E durante a oração, eu percebi que Deus pedia de mim jejum. Eu já jejuava na quarta e na sexta-feira. Então agora, mais a segunda-feira. Naquele dia Deus estava me pedindo o jejum. Custou para eu entender, que era realmente um pedido de Deus. Mas saí dali convencido. Deu a hora do almoço, peguei um pedaço de pão, sentei à mesa com os meus irmãos, fui comer o meu pãozinho. Passei o dia numa expectativa, como se algo fosse acontecer, mas não tinha certeza de nada. Chegou o momento do jantar, já estava anoitecendo, eu cheguei a fazer o meu prato. Quando eu sentei à mesa, bateu lá dentro do coraçãozinho um sentimento que não me deixou comer. Entreguei o meu prato, peguei outro bocado de pão e fiquei ali. Antes de eu terminar o meu pão, um rapaz entrou pela porta do nosso refeitório, correndo e chorando. E ele dizia assim: por favor, alguém daqui vem ajudar a gente lá em casa. Aí eu, que não estava comendo, estava mais livre para poder atender, levantei, fui ao encontro dele e falei: o que está acontecendo? Aí ele falou: olha, aconteceu uma coisa muito estranha com a minha mãe. A minha mãe está com um comportamento como se fosse de um homem. Até fisicamente ela mudou. Está dizendo umas coisas horrorosas para a gente, destruindo a nossa casa e ameaçando cada um de nós de morte. E ela fala dela como se ela não fosse ela mesma. Aí eu dei uma olhadinha no refeitório e vi que tinha mais uma pessoa com um pedaço de pão na mão. Falei: olha, Deus, Ele sabe o que faz. Não me deixou sozinho nessa situação. Chamei uma irmã minha de comunidade, perguntei para ela por que ela estava comendo pão. E ela me disse que desde cedo Deus tinha pedido para ela um jejum naquele dia. Falei: olha, então é você mesmo que vai me acompanhar. E fomos para a casa daquele jovem. Quando nós entramos na casa, nós entramos pela porta da cozinha, estava lá uma mulher sentada à cabeceira da mesa, completamente masculinizada, o marido de pé ao lado chorando, e os filhos à volta chorando. Irônica, debochada, malvada. Como ela era o problema, eu me dirigi ao marido dela e perguntei para ele, falei: o que está acontecendo? Antes dele me responder, ela entrou no assunto. Falou: quem foi que mandou chamar vocês?
vocês não são da Canção Nova? Eu falei, sim, nós somos da Canção Nova. Falou, então, não há nada em comum entre nós e vocês. Vocês são da luz, nós somos das trevas. Bom, era a segunda situação assim que eu encontrava. Então eu procurei pensar que isso era coisa da cabecinha dela. Dentro de mim eu me dizia, não, é que ela está numa situação de pecado, de desolamento tal, que ela se sente assim, das trevas, má. Eu dizia para ela, não, olha minha senhora, aí ela, aquela coisa que estava dela, disse assim, senhora não, nós somos muitos, e você não vai nos expulsar daqui. E naquele momento, eu parei a conversa, e entrei direto na oração. Enquanto nós rezávamos, aquela coisa que ali estava, virava para nós e dizia, vocês podem rezar, rezem à vontade, porque a oração de vocês é muito fraca. Quando eu ouvi aquilo, a vontade que me deu foi de rir, tenho que ser sincero com você. E eu me virei para aquela coisa, eu nem esperava que eu fosse ter essa reação, e eu disse para ele, eu falei, olha, grande novidade é que você acabou de me informar. Falei que nossa oração é fraca, que nós somos fracos, isso eu já sei há muito tempo, mas não foi em meu nome que eu vim, nem foi no nosso nome, nem no nome da Canção Nova, e no nome daquele que eu vim, eu te anuncio que hoje você sai da vida desta mulher. Naquele momento a oração virou, e aquele que a oprimia, mudou o comportamento. E eu lembro que numa certa altura a oração ela avançava e às vezes parecia que recuava. E a pessoa que está neste estado sofre, é maltratada. Me angustiava ver aquilo, foi me irritando. E no momento de irritação eu disse uma coisa que eu gosto de contar porque ajuda a gente. Me ajudou muito a ouvir o que eu ouvi. No momento em que eu estava angustiado, eu virei para aquela coisa e disse, eu te ordeno em nome de Jesus, que você volte para o lugar de onde você veio. Ele olhou bem na minha cara e disse para mim assim, não reza não, que você vai para lá junto comigo. Você não sabe como a minha vida de oração melhorou depois daquilo. Como aquela semana rendeu na oração. Porque escutar uma coisa dessa faz a gente tremer. E a gente perceber que mesmo o outro, o maligno, reconhece a força da oração na vida da gente, coisa que a gente ignora. Eu percebia que ele sabia que a oração é para nós canal de salvação. Peguei aquele homem, chamei-o de lado, peguei a minha amiga que estava comigo e disse para ela, eu pensei assim, vou lhe dizer o que eu pensei, eu não falei. Eu peguei uma oração de renúncia na mão, olhando para ela eu pensava assim, bom, um espírito domina não a alma da pessoa, mas o seu corpo, é no corpo dela que ele a oprime. Então, está aqui o marido dela, os dois são uma só carne. Se ele, com sinceridade, faz a oração, renunciando a todo o mal que abriu espaço para essa opressão diabólica na vida da mulher dele, ele vai perder força. Esse espírito satânico vai perder força. Então, eu pensava isso, entreguei a oração para minha amiga, para minha companheira de oração, e disse para ela, pega o marido dela, faz essa oração aqui com ele. Aí a coisa vira para mim e diz assim, estou lhe contando os detalhes para que você veja que uma pessoa que está fora da igreja não tem condições de saber essas coisas assim detalhadas. A coisa que está lá vira para mim e diz assim, olha, você está pensando o que, ô molequinho? Eu tinha 19 anos. Está pensando o que, ô molequinho? Ô moleque, você está achando que fazendo uma oração de renúncia com ele, eu vou sair dela? Ele pegou a coisa. Você está achando que os dois são uma só carne? Você está muito enganado. Os dois não são. E mais, para me tirar dela, só com muito jejum e oração.
Então você daí pode entender por que Deus me acordou aquela hora, às 4:30 da manhã, quando eu não podia sonhar que uma pessoa desconhecida, a mais de 6 horas da tarde, fosse chegar na minha casa pedindo esse tipo de auxílio. Quando eu iria imaginar que numa oração eu escutaria aquilo? Parei a oração, me virei para aquele homem e disse para ele: você reconhece a sua mulher aqui? Ele disse: Márcio, eu moro com ela há 25 anos. Eu sei que não é a minha mulher que está aí. Falei: e o que é então? Ele falou: não, eu estou vendo o que é, Márcio. Falei: meu amigo, Deus nunca te acusou de viver a sua vida do jeito que você está vivendo. Com rancores, com desencontros, num relacionamento que não mata nem desata. Mas agora você pode ver com seus próprios olhos quem é que te acusa. Eu não posso continuar essa oração por ela, se essa situação que vocês vivem permanece, porque depois a situação dela vai se tornar muito pior. Ele: não, você pode ficar tranquilo, que quando esta oração terminar, se não for possível hoje, amanhã, o mais breve possível, nós iremos até o padre, nós vamos à paróquia, nós vamos resolver essa situação. Eu vou conversar com o padre. Falei: você tem consciência do que você está me dizendo? Não, eu tenho, eu vou fazer, pode acreditar. A hora que eu vou continuar a oração, a coisa vira para mim e diz assim: mas como? Mas como? Como ele vai admitir isso, se ele não é capaz de admitir nem sequer a Eucaristia? Ele não admite a Eucaristia, como é que ele vai admitir esta mudança na vida dele? Aí eu paro de novo a oração, viro de novo para o homem e digo: meu amigo, você está ouvindo? Aí ele abaixou a cabeça, triste. Aí eu falei: não vou torturar o homem, vou perguntar para ele: você acredita que Jesus Cristo está presente na Sagrada Eucaristia, no seu corpo, sangue, alma e divindade? A resposta dele eu nunca mais esqueci, gente. Aquele homem, com muita sinceridade, com muita dor, ele me responde: mediante estas circunstâncias, eu sou obrigado a confessar, a acreditar que Jesus Cristo está presente na Eucaristia. Sou obrigado a reconhecer. Eu achei chocante a resposta dele. Depois eu fui saber por que ele me respondeu desta forma. Ele tinha sido protestante a vida inteira, não acreditava na Eucaristia. Ali, naquela hora, ele teve um encontro pessoal com Jesus eucarístico, e se deu uma das mais lindas libertações que eu já vi na minha vida, porque não foi a libertação só daquela mulher, foi a libertação daquela família. Você concorda comigo ou não que a oração é um combate espiritual? A oração, meu irmão, minha irmã, é um combate. Por isso que muita gente não consegue permanecer na oração. Ao contrário do que alguns dizem, que oração é coisa para fresco, que oração é coisa para frouxo, que oração é coisa para mulher. Não é. Oração não é para fresco, não é para frouxo, não é para mulher, não é para homem. Oração é para homem de Deus e para mulher de Deus. Para gente que tem fibra, apesar das suas fraquezas. Para quem se reconhece necessitado de Deus e que sabe que não tem forças por si próprio de resolver situações como essa. Com 19 anos eu estava diante de uma situação como essa. Você acha que eu não tinha consciência da minha fragilidade? Dos meus limites, dos meus pecados? Mas eu sabia em nome de quem eu estava ali. Por isso não havia medo, e eu lhe digo hoje: não tenha medo. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de Satanás. Não tenha medo de Deus, porque Ele é seu pai, Ele é seu amigo. Qualquer pessoa neste mundo que você encontrar, que você ofender, a ofensa tem limite. Se você estourar o limite, é bem provável que você receba uma pancada. Há uma santa chamada Santa Zita, padroeira das domésticas, já ouviu falar dela? Diz que ela curou a safadeza do patrão dela numa bofetada. Ele passou dos limites no desrespeito, e ela chapou a mão nele. Santa Zita.
Tem limites em nós, que nós suportamos a ofensa. Só tem uma pessoa que nós podemos ofender indiscriminadamente, que ela não faz nada contra nós: Deus. Deus jamais agirá contra você. Deus jamais fará qualquer coisa contra você, porque Ele ama você muito mais do que você imagina. E não há ofensa nesse mundo que constranja Deus a fazer o mal. A gente poderia dizer: não, não é o mal, é justiça. Calma lá. Que justiça é esta que redunda na destruição de um filho? Se nós que somos nós não somos capazes de destruir um filho, em sã consciência, por pior que ele seja, por mais mal que nos faça, porque Deus haveria de nos destruir? Deus ama você, você não precisa ter medo dele. E você não precisa ter medo de Satanás, porque ele foi vencido, ele foi derrotado. Ele já não pode nada contra nós. Não que sejamos mais fortes do que ele, mas alguém mais forte está ao nosso lado e luta em nosso favor. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas 20. Versículo 12. Aconteceu que um dos reis de Judá estava ameaçado por um exército que já acampava à volta dele. Este homem, 2 Crônicas 20, 12. Esse homem já tinha tentado todos os seus recursos, não tinha mais nada o que ele pudesse fazer. E é nesta hora que acontece o que nós vamos ler aqui. Um exército inteiro marchava contra ele. Eles seriam esmagados, destruídos. 2 Crônicas 20, 12. Pronto? Escute. Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta. Diante dessa multidão que avança contra nós, não sabemos o que fazer, e os nossos olhos se voltam para vós. Versículo 15. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e encontrá-los eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais, Judá e Jerusalém, não tenhais pavor, saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Versículo 22. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor os fez cair numa emboscada. Os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Ser, que tinham vindo atacar Judá, foram destruídos. Palavra do Senhor. Algumas expressões dizem, foram desbaratados. Quantas vezes eu e você nos encontramos numa situação semelhante a essa? E talvez uma oração semelhante tenha brotado de dentro de nós. Vede, Senhor, nos falta a força diante dessa multidão. Já aconteceu isso com você? De a gente olhar para um problema, a gente
olhar para uma pessoa, ou a gente olhar para todo um grupo que está em desacordo conosco, e a gente se perceber sem forças. Voltar o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, vede, a força nos falta diante dessa multidão imensa que avança contra nós. Já não sabemos o que fazer. E então os nossos olhos se voltam para vós. Seja sincero comigo, quem aqui já se encontrou diante de alguma situação que não sabia mais o que fazer? Levanta a mão bem alto para eu ver. É a nossa realidade. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, tropeçamos numa situação que a gente, pela nossa prudência, pela nossa sabedoria, pela nossa técnica, pelos meios que dispomos, pelos talentos naturais que nós trazemos, nós não sabemos mais o que fazer. E falta-nos a força. E o que hoje nos ensina a palavra do Senhor, neste exato momento há um segredo para nós: que os nossos olhos se voltem para Deus. Eu não sei qual é o combate que você está travando hoje, porque você veio atraído por este tema, porque você já combateu, porque você está combatendo, ou porque você se sente chamado por Deus a um combate na oração. Eu não sei qual é a situação que te assediou, que te cercou, mas a palavra de sabedoria para você e para mim nesse dia de hoje é: neste momento em que nós já não sabemos o que fazer, os nossos olhos se voltam para Deus. Por quê? Porque nós não temos mais forças, nós já não sabemos o que fazer, nós esgotamos todos os nossos recursos, nós tentamos até a última medida, e precisamos lutar até a última medida das nossas forças, gente. Uma pessoa me perguntava o que era necessário para que Deus realizasse essas coisas que a gente diz, o impossível na nossa vida. Eu rezei, e na oração me vinha muito claro ao coração: Deus fará o impossível quando nós fizermos todo o possível ao nosso alcance. Você já fez o possível? Você já esgotou todas as suas forças? Porque se você esgotou, nós chegamos a este momento em que esta multidão avança contra mim, avança contra você, e nós, sem sabermos o que fazer, levantamos os nossos olhos para o Senhor. Gente, o Senhor diz: sou eu mesmo quem combaterei. Vocês não combaterão. Eu não tenho dúvida que naquela situação de libertação, sei que é uma situação incômoda, inquietante para muita gente, porque as pessoas têm dificuldade de acreditar que essas realidades acontecem ainda hoje. Há muita gente que insiste na não existência do demônio, e até é bom que seja assim, porque é terrível acreditar na existência do demônio que não acredita na existência de Deus. Seria realmente de desesperar, você não concorda? Uma pessoa que não acredita na existência de Deus, acreditar num ser inteligente, pervertido, perversor, maligno que atua contra nós, muito mais forte do que nós, é para desesperar. Até é bom que por esse prisma a pessoa não acredite, mas porque tem dificuldades de acreditar, prefere negar até o fim, e não percebe que o Senhor se põe ao nosso lado nesta luta para combater em nosso favor. Eu não tenho dúvidas de que nessas situações não fui eu quem combati. Quem combateu foi o Senhor. A vitória não foi minha, a vitória foi do Senhor. Cada vez que eu terminava uma oração de libertação como essa, eu me dirigia para a capela, para dar graças ao Senhor que venceu. E dizer: não fui eu, Senhor, foste tu. A vitória é tua, ela te pertence. A ti a vitória e a ti a glória. Louvado seja Deus, que vem em auxílio dos seus. Louvado seja Deus. E estes que mantiveram os seus olhos no Senhor e que ouviram: eu combaterei por vós. O que eles fizeram? A uma certa altura, por inspiração, eles cantaram. Enquanto eles cantavam,
conta a palavra, lá no versículo 22, no momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor os desbaratou. O que é o nosso cântico de louvor, senão oração, meu irmão? O que é o nosso canto de louvor, senão canto de libertação? Se nós cantássemos mais, se nós louvássemos mais, nós adoeceríamos menos. Nós ficamos doentes porque nós somos emaranhados numa teia de preocupações, nos entristecemos facilmente, e deixamos-nos guiar pelos piores sentimentos que aparecem dentro de nós. Eu sei que você já ouviu também, como muitas vezes eu ouvi as pessoas dizerem, isso está um inferno, a minha vida está um inferno, e a pessoa não estava mentindo, porque o céu começa aqui, e o inferno também. Mas ninguém entra no inferno empurrado, a pessoa entra pelas suas próprias pernas. Todos nós somos livres para decidir para onde nós vamos rumar. Eu lhe digo, como eu seria mais feliz, se diante dessas situações difíceis, eu não cruzasse os braços, eu fizesse todo o possível ao meu alcance, mas enquanto eu faço o possível, eu não murmuro mais, eu canto, eu louvo ao Senhor, eu avanço trabalhando com estes braços que Deus me deu, com o coração que Ele me deu, mas com os meus lábios, num profundo louvor ao Senhor. Isto é combater no Espírito, isso é avançar fortemente, isso é entender a proposta da Sagrada Escritura, porque as trevas elas não subsistem diante da luz. Nós ouvimos o Padre José Augusto na parte da manhã, encerrar dizendo do fruto da alegria que ficou presente no nosso meio. Você conseguiu perceber este fruto? Seja sincero, conseguiu ou não? Eu dizia para ele, padre, no momento que o senhor falava, parece que uma alegria banhou a gente. Nós sentimos esse fruto de alegria, mas veja, aonde o outro atua também o fruto contrário, de tristeza. Só que a nossa alegria é imensamente maior do que qualquer tristeza que nos possa aparecer. A nossa alegria pode pôr a perder qualquer tristeza. Eu tenho muita dó dessas pessoas que têm medo de ser contaminado, sabe? Tem um povo que tem medo de ser contaminado, gente. Vai rezar, não toca na pessoa, porque vai ficar contaminado. Aí aparece alguém que tem outra prática religiosa, por pior que seja, não conversa, não se relaciona, não toca na pessoa, porque vai ficar contaminado. Eu tenho dó, porque não entendeu nada. Há uma palavra que diz assim, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Se alguém tem que contaminar, sou eu. Se alguém tem que contagiar, é você. Não é você que vai ficar contaminado, me desculpe, mas se você encontrar um satanista pelo meio do caminho e der um abraço nele, é ele que tem que ficar cheio de Deus, não que você que tem que ficar encapetado. Você não acha? Maior é o que está em nós. O demônio perde o seu poder na presença do Espírito Santo. Ele perde todo o seu poder, se enfraquece, se obscurece. E nós que sabemos disso, nós precisamos nos valer da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ajuda, gente. Nos ajuda a avaliar as situações que se põem diante de nós, a avaliá-las, e Ele orienta as nossas opções. É difícil escolher, porque toda escolha implica uma renúncia. O dia que você se encontra diante de um padre e tem ao seu lado uma mulher, e que você vai dizer ali diante do altar, que você vai ser fiel a ela para sempre, no momento em que você a escolhe, você está renunciando a todas as outras que existem neste mundo. No momento em que você diz sim àquele homem que está ali com você, você disse não a todos os outros, e é difícil. É difícil. Porque não é porque você está casando que os outros lá fora deixaram de ser bonitos, inteligentes, vistosos, maravilhosos.
afáveis, gentis. Você vai encontrar muita gente mais bonita do que o seu marido. Vai encontrar muita gente mais bonita do que a sua mulher. Mais inteligente, mais esperta. Mais feminina, mais masculina. Você vai encontrar. Que enche os olhos, que seduz. É fácil escolher. Mas a gente precisa se deixar guiar pelo Espírito. Porque com Ele a nossa escolha é exata. E quando nós escolhemos bem, essa angústia que fica quando nós precisamos decidir, por que a gente fica angustiado? Porque ao escolher você perde. Você ganha, mas você perde. Você ganha uma esposa, mas perde todas as outras. Você ganha um marido, mas perde todos os outros. O coração precisa estar consolado na certeza de que essa escolha ela é perfeita. Quem de nós aqui pode por nós próprios fazer essa escolha? Hoje, depois, arrumando aí para o meu 8º ano de casado, não é muito, mas já é um tempinho. Eu costumo dizer para as pessoas, e não digo para enfeitar o pavão, não digo para poder dar testemunho, eu digo porque é verdade. É assim que eu sinto. Quando alguém me pergunta do meu casamento, eu digo, não fui eu que escolhi minha mulher. Eu não podia ter escolhido tão bem. Eu não sei ser tão bom assim na minha escolha. Só pode ter sido Deus para colocá-la no meu caminho. Porque é a pessoa exata para a minha vida. Então, passado o tempo, você perceber que este discernimento ele se confirma, isso alegra o coração da gente. Só que isso não pode ser feito, gente, com sabedoria e com prudência humanos. É uma coisa importante demais na nossa vida para a gente nos deixar guiar pelas simples intuições do coração. Louvado seja Deus, porque muitos foram conduzidos através dessa simples intuição a um casamento concreto, com a pessoa certa. Mas é muito melhor quando você se abre a uma escuta de Deus. Então é abrir-se aos princípios sobrenaturais da fé, para que a nossa escolha seja perfeita, para que a nossa luta, ela também se dê em vitórias. Porque nós vivemos na carne. Você tem um corpo, esse corpo é bom, esse corpo é santo. Ai daquele que despreza o seu corpo porque despreza Deus. Quem não ama o seu corpo chama Deus de burro. E chama Deus de burro 2 vezes. Uma porque criou uma coisa que não presta. E segundo, que depois de ter criado uma coisa que não presta, depois que essa coisa morrer, ele ainda vai ressuscitar essa coisa de novo. Não é verdade? O nosso corpo é santo, o nosso corpo é bom, nós vivemos na carne, mas nós combatemos no Espírito. Porque não é contra homens de carne, como diz a palavra, Efésios 6,12, não é contra homens de carne e de sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Nós lutamos, gente, contra essas inspirações que querem nos levar ao erro. Porque se você erra e erra e erra constantemente, você desanima. Quem é que consegue se animar caminhando de fracasso em fracasso? Errar o alvo é terrível. Você sabe qual é a tradução de pecado? O que pecado quer dizer ao certo? Pecado quer dizer errar o alvo. Quem peca? Aquele que fracassa. Pecado é fracasso. Só que a gente pode fracassar em muitas coisas e continuar sendo feliz. Mas quem peca não fracassa em coisas, fracassa naquilo que é. Fracassa como pessoa, fracassa como filho de Deus, isso entristece. Deus quer dar esta vitória a nós, uma vitória que nos faz feliz. Por isso, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito e mais tarde, nós vamos perceber que aquelas orações não foram em vão. Que os momentos em que nós abrimos o nosso ouvido, os momentos em que nós abrimos o nosso coração, Deus nos conduziu. É Ele o guia na caminhada, o Espírito Santo. E quando nós chegarmos a uma altura e olharmos para trás, nós vamos perceber que era Ele, o Espírito Santo, quem nos levava. Nós vamos descobrir pelos frutos. Mas para colher esses frutos nós precisamos plantar agora. Plantar discernimento. Plantar um coração sintonizado com Deus.
para que tudo que nós façamos na fé. Você sabe quem é o homem de Deus? Você sabe quem é a mulher de Deus? O homem de Deus, a mulher de Deus, gente, é aquele que é movido pela fé e conduzido pelo Espírito. Esse é imparável. Não fracassa. Pode até cometer deslizes, mas não erra o alvo. O que o Senhor quer fazer comigo e com você neste dia, nesta tarde, é colocar em nós este impulso que nos leva a fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus. Nós temos um mestre do discernimento chamado Santo Inácio de Loyola, que ele dá um conselho que eu quero pôr esse conselho diante de você, que ele seja tomado para a sua vida. Isso eu vou aprofundar, vou colocar isso à sua disposição, porque eu acho que vai te ajudar. Isso eu aprofundo bastante no último capítulo do livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Lá há uma parte, no último capítulo, penúltimo capítulo, o título é o seguinte: quando a gente já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer. Há sempre uma situação assim que se põe diante de nós. Ali eu digo este segredo de Santo Inácio. O que é que Santo Inácio falava? Quando você se encontrar diante de situações, você precisa discerni-la. E Santo Inácio, ele nos fazia entender que você escolher entre duas coisas, sendo uma delas má e uma outra boa, é fácil. Porque a má é má e está ali na sua cara. E a boa é boa. Mesmo que você escolha a má, você escolhe sabendo que ela é má. A dificuldade não está no escolher, porque você já fez um discernimento. Santo Inácio, ele faz a gente entender que a escolha difícil está entre coisas boas. Quando se apresenta diante dos nossos olhos duas coisas boas, difícil é escolher dentre elas a que é melhor. Como escolher entre duas coisas boas a que é melhor? Como descobrir na nossa vocação, no nosso dia a dia, o que é vontade de Deus? Ele dá uma dica. Guarde isso no seu coração. Santo Inácio diz assim, que se você está indeciso entre duas situações, pegue uma delas e decida-se por ela durante 2 ou 3 dias. Viva como se aquela tivesse sido a sua decisão definitiva. Escolha. Vamos dar um exemplo concreto que ajuda melhor. Você tem 2 pessoas que estão apaixonadas por você. Bom, né? Você namorou, conheceu uma delas, depois você caminhou com essa para o casamento, você está se preparando para se casar, mas teve uma outra que você amou muito também, esteve apaixonado, o relacionamento de vocês foi muito bom, mas aconteceu que ela foi morar longe de você e você perdeu o vínculo com ela, e ela, descobrindo que você se prepara para casar, volta e diz: olha, eu estou sabendo que você vai casar, mas eu não esqueço o amor que a gente teve. Eu quero me casar com você. Aí você diz assim: mas eu já tenho a outra pessoa, ou outro. Como é que eu faço? Eu estou amando muito sinceramente esta pessoa, mas eu também amei esta. Será que não é esta aqui que Deus quer para mim? Será que foi por acaso que ela voltou justamente nesta altura da minha vida? Você não é casado, você ainda pode decidir. É um exemplo um pouco cruel, né? Mas ajuda a gente a entender. O que é que você vai fazer? Você vai parar, vai tirar uma semana e vai viver como se naquela semana você estivesse escolhido uma delas, um deles. Vai pensar na vida de vocês como casado, no filho que vocês terão, no relacionamento de vocês como foi, em todos os sinais que mostraram que esse relacionamento foi bom e foi de Deus. Ao final de uma semana, você vai trocar. Você vai esquecer, por enquanto, o que você viveu em relação ao discernimento com aquela primeira pessoa. E naquela outra semana, você vai viver como se a sua escolha pesasse sobre a segunda. Como se você tivesse casado ou casada com ela. Como se você tivesse vivido a sua vida inteira ao lado daquela pessoa. Como é que seria o futuro de vocês? É na sua velhice aquela pessoa que você quer ter. E os filhos, e os projetos de vida.
No final das 2 semanas, você vai parar uns dias e vai fazer um balanço de toda a situação que você viveu em uma e na outra opção. E pelo discernimento que você fará em virtude dos frutos, Deus há de mostrar a você quem é a pessoa que Ele escolheu para a sua vida. Porque isso tudo será feito em oração. Se trata de seguir o mesmo caminho que seguiu Moisés. Apresentar as questões importantes diante de Deus em oração e esperar a resposta. Gente, Deus responde. É decidir na fé e no Espírito Santo, mas é decidir nas grandes e nas pequenas coisas da vida. Tem gente que acha que o discernimento ele vem pela escolha nas grandes coisas. Se você não é treinado nas pequenas, quando chegar a hora de discernir as grandes, você vai falhar. Você não está acostumado. Discernimento se exercita todos os dias, no dia a dia, em todas as coisas. Nós precisamos, diante de situações concretas, perguntar a Deus: o que é a tua vontade, meu Deus? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer de mim nesta circunstância? Eu lhe digo, uma pergunta assim sincera não fica sem resposta. Pode demorar, mas ela vem. E vem na hora propícia. Porque o socorro de Deus nunca chega tarde demais. A seu tempo você receberá a sua resposta.